Boa noite, boa noite. Aguardar aqui só a chegada da minha querida Tuca para a gente poder começar. Boa noite, sejam bem-vindos. Hello! Como é que estamos? Tudo joinha? Tudo joinha, e você? Graças a Deus também, tudo lindo. Essa secura louca que tá Nem deixando fala. a gente sem voz, sem nada. É uma beleza. É uma beleza. Quem entrou aqui? A Concreta. Ih, olha lá, galera da Concreta. Obrigada por ter vindo aqui hoje. Miga, você já experimentou essa cerveja? Não, ainda não. Miga, Já me conta, porque você sabe que é um caso sério, né? pede para eles. Tem uma de abacaxi. Miga do céu. É de rezar. Ai, que maravilha. E a gente adora, né? Noxe, vai falar que não. Vai falar que não, né? Boa noite, André, seja bem-vindo, André. bem-vindo. Coisa boa, coisa boa. Enquanto a gente espera a galerinha chegar, gente, hoje a gente vai ter uma experiência deliciosa. Eu estava ansiosíssima para chegar, porque é uma delícia ver a Angélica trabalhar. Gente, oi, Eliana, tudo bom? Seja bem-vinda, meu amor. É uma delícia ver a Angélica trabalhar, essa parte de coach dela é deliciosa, ela faz de uma maneira tão gostosa que a gente assim sai vibrando, né? E sai com a coisa na cabeça, que é isso que é o mais importante, né, Angélica? É. Com a ideia de mudança na cabeça, e isso é muito legal. Oi, Zizi, seja bem-vinda, coisa boa. Estou tentando verificar aqui, amiga, para tentar seguir também no computador, né? Claro. Uhum. Para tentar verificar se a gente consegue ver a live aqui pelo computador, mas acho que não estou conseguindo essa conexão. Mas tudo bem, tudo bem. Olha a Ellen chegando! Ai, nossa grande amiga. Que delícia, que delícia. Você sabe até que eu fiz um convite para Ellen, viu, Jay? Da gente, assim que a gente tiver com o nosso YouTube todo bonitinho, que a gente começar a fazer as entrevistas lá pelo YouTube, os debates, as lives, os bate-papos, convidar a Ellen para a gente fazer a imunidade à mudança com ela, para ela explicar o que é isso para a galera. Vai ser delicioso, né? Vai, a Helenzinha tá no nosso projeto desde quando a gente pensou, né? Com certeza. A Helenzinha não é só participação, né? Ela é a alma também. Deixa passar essa pandemia que ela tá enrolada com a gente. Ela não sabe pelo que não. Deixa ela. O que aguarda. Ela não sabe o que espera. Aguarde, aguarde. Oi, Dani, seja bem-vinda, meu amor. Tudo joinha? Tudo joinha? Vamos começar? Você quer começar, querida? Vamos, Bora, até porque eu quero justamente começar, como a gente iniciou as nossas lives, trazendo vários assuntos, né, sobre essa questão de home office, sobre aquela questão da inteligência emocional, e a gente vem seguindo aí junto com todo mundo que está participando com a gente, né? Eu queria dar primeiro alguns informes aqui importantes. Perfeito. O primeiro é que está no link da nossa bio. Eu coloquei lá onde está a nossa biografia, tem um link que leva vocês para uma explicaçãozinha básica do que é a Roda da Vida, que é o que a gente vai conversar. E tem a Roda da Vida lá para vocês, então está disponível, né? Porque eu vou explicar para vocês como que funciona o processo de coach. E principalmente a linha que eu, né, trabalho com o coach. Nós também estamos no YouTube,
né, colocando nossas lives lá na sequência, vai vir algumas coisas bem legais, que é bate-papo e outras sessões que a gente está estudando cada dia mais. A Tuca tá aí nesse desafio diário de entender mais essa ferramenta pra gente. Quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça. É muito importante vocês, nesse momento digital, vocês curtirem as postagens, vocês comentarem, né? Verdade, Tudo isso verdade. gera outros engajamentos e que gera dados para a gente poder entender quem são vocês, quais são as necessidades de vocês. Isso é muito importante, gente. Principalmente trocar ideias com a gente lá, né? Oi, Silene, oi, África, olha, que coisa boa. Porque a geração de conteúdo, né? Para a gente poder gerar os conteúdos adequados, a gente precisa entender qual é o nosso público. Então, a partir do momento que tem essa interação, a gente entende melhor vocês e pode trazer conteúdos novos. Então, essa é muito importante. A gente também, Tuquinha, eu vou contar para a galera que a gente também está no app Umbutu, que é um app de profissionais negros. É um app onde lá vocês conseguem encontrar grandes profissionais, né, negros, que é um projeto que a gente tem, que o Daniel tem, de reunir esses profissionais, das pessoas entenderem que a gente não precisa começar a estar em lugar nenhum, nós já estamos. Então, se o problema é nos encontrar, nós temos um app que lá tem a plataforma que a gente está lá e a gente vai gerar descontos. Lá tem sempre dizendo assuntos importantes em todas as áreas. Então, assim, é mais uma ferramenta, é mais um movimento que nós, empresários negros, que o Daniel trouxe para a gente com maestria. Então, a gente conta com vocês consumindo também os produtos pelo app, tá? Em breve eu vou botar um vídeo aqui no corporativo para vocês entenderem melhor. Então, como eu e a Tuca, a gente vem transitando, né, as nossas lives nos temas em que nós temos as competências necessárias para falar para vocês, o tema de hoje a gente vai introduzir e começar a mostrar para vocês, explicar para vocês o que é o processo de coach, tá? Sim, então é muito importante deixar claro para vocês que o coach não é moda. Né? Porque quando uma profissão que não é reconhecida, principalmente no nosso país, que é um país muito jovem, as pessoas têm a ilusão, a impressão e a falta de informação de achar que é modinha. E não é. O coach ele veio lá em meados do século XVI. Só para vocês terem ideia do que a gente está falando, em Budapeste, na capital da Hungria. Então, assim, não é uma coisa nem desse século, né? É uma coisa que veio no meados do século XVI, né? Todo mundo sabe que a tradução é treinador. E o porquê disso, né? A nossa cultura brasileira, que vem aí de uma junção portuguesa, africana, espanhola, europeia, né? A nossa cultura é esse misto mundial, é uma cultura que, infelizmente, mais nos trava em alguns aspectos culturais e educacionais do que nos alavanca. Por que eu estou dizendo isso, né? Ainda mais uma profissional de cultura que mexe com cultura. E aí eu tô falando principalmente de uma cultura educacional, familiar, tá? Tô falando das bases que a gente recebe dentro de casa, bases que a gente recebe na escola, até mesmo no emprego, na universidade, né? Que é aquela velha frase que eu detesto ela, mas eu sempre falo porque fica mais claro, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas vezes a gente conversa com uma pessoa, não precisa nem ser mais velha ou ser mais nova, não é uma questão de idade. É uma questão mesmo de cultura e de valores e conceitos que a gente recebe na nossa infância, né? De uma pessoa falar, olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar, eu não mudo mais. Né? Uma pessoa da periferia, até mesmo uma pessoa altruísta, uma pessoa de grandes cargos, ou uma pessoa que tem um gênio forte, né? Que tem um gênio forte e usa esse tipo de frase. Isso é porque nós fomos... Pode falar, amiga.
Aquilo que a gente sempre vive falando também, que faz parte da nossa cultura e que é uma comunicação extremamente negativa, é a lei de Gerson, né, amiga? Quem é um pouquinho mais novinho, talvez não tenha a ideia do que é a lei de Gerson, mas ela educou uma nação a levar vantagem em tudo. Ou seja, a pessoa legal era aquela que levava vantagem em tudo. Tá? Isso foi nos anos 70, 75 a 80, então foi uma coisa terrível para a nossa educação, para o nosso social, para o nosso lado educacional e para os pais que estão educando filhos hoje, né? Foram educados nessa lei de Gerson. E aí, diante disso, o coach ele vem justamente, ele caminha justamente num lado contrário. Que aí o coach na América, na Europa, em outros países, ele é muito ativo, né? A minha certificação é pela Sociedade Brasileira de Coach, eu tenho certificação em Harvard, em algumas outras universidades, porque é uma questão já internalizada dentro dessas outras culturas. Por quê? Porque o coach, ele fala justamente o contrário, ele fala que você é capaz e você pode qualquer coisa, que você pode tudo, não na linha só da questão motivacional, de que você pode o que você quiser, você pode tudo. Não, mas ele, através de ferramentas, através de métricas, por isso que ele é um processo consolidado, é um processo certificado, porque a gente tem uma metodologia, né? A gente tem um método para exercer ele e a gente consegue gerar resultados e gerar métricas para ver o alcance desse processo. Então, o processo de coach... O coach seria uma avaliação também, é isso? Ele também, usa ferramentas de avaliação também e de indução a pessoa ao pensamento. Ao pensamento e à ação, porque essa é a grande questão. A gente tem uma diferença aí no motivacional, porque o motivacional, ele trabalha muito mais pensamento, né? Ele trabalha muito mais energias, e o coach, ele é a junção de pegar todo esse processo de entendimento do seu poder, entendimento de que se você treinar, você vai alcançar. A questão do treinador era muito legal por causa disso. A tradução para a palavra treinador também nos reflete muito o que é o coach. Por quê? Porque o coach é um processo de treino, é um processo de gerar ação. Então, em várias profissões nossas, nós não temos a concepção de horas trabalhadas, nós não temos a concepção de... O piloto, para ele ter uma certificação, ele tem que ter X horas de voo. Sim. Um médico, para ele ter algumas certificações, ele tem que ter X horas de sala de cirurgia, X horas de plantão, X horas de estágio. Então, o processo de coach é um processo em que ele deixa claro para o indivíduo que se ele treinar, que se ele gerar ações que são ligadas ao objetivo dele, ele vai alcançar um resultado. Então, o processo de coach, ele tem um processo... eu sou life coach, que é o coach de vida, que é o indivíduo com o CPF que me contrata, e eu sou executive coach, que é o indivíduo CNPJ, que é a empresa que me contrata. Que é a empresa que me contrata. Então, quando o indivíduo, ele contrata, quando ele tem essas noções, quando ele faz essa contratação do processo de coach, tem algumas diretrizes que nós seguimos e que eu, Angélica, eu já sou coach há 7 anos, né? E que me fazem cada dia mais ter a certeza e aplicar ele em todas as áreas em que eu atuo. Por quê? Porque o processo de coach é um processo que, quando a gente inicia ele, quando vem um coach, um cliente nos procurar, existem vários fatores para que esse processo aconteça. Não adianta só a Angélica ter mais de 2, 3, 4, 5 mil horas de coach, não adianta só a Angélica ter seguidores no Instagram, não adianta só a Angélica ter um escritório. O primeiro passo é a empatia. O primeiro passo é a conexão.
Por Tem que quê? dar, tem que fazer, Tem que tem que ter. ter uma ligação, né? Tem que ter uma ligação. Treinador e pessoa que vai receber o Tem que ter uma treinamento. ligação, por quê? Uhum. Porque a partir daquele momento, o objetivo do meu coach, do meu cliente, é o meu objetivo, Tuca. Ah, com Então, certeza, assim, com é um certeza, com processo. certeza. Como eu venho da gestão de marketing também, como eu sou gestora de marketing, já fui gestora de Uhum. marketing multinacional, isso pra gente do marketing é muito claro, porque a gente gera ação e tem que gerar um resultado. E diante desse Sim. resultado, a gente tem que entender se continua naquele caminho ou se modifica. Então, o processo de coach para tanto eu quanto o meu coach fazer esse processo junto, nós temos que nos aceitar e ter empatia um com o outro. Por quê? Porque a partir daquela nossa primeira sessão, nós vamos trabalhar em conjunto para o objetivo do coach. Então, se eu não tenho empatia, Bacana. se eu não tenho uma ligação, uma afinidade com aquela pessoa, mesmo que seja, vamos dizer, né, os nossos jargões populares, o santo não bateu, se o santo não bateu, como que nós vamos construir e gerar o resultado para um objetivo juntos, né? Então, o Eu acho processo de que coach... nesse lado, a assessoria e mentoria, ela também combina com o Sim. trabalho de coach aí, porque é bem complicado se a gente não mantém, sabe, uma linha energética, uma ligação até assim empático-afetiva, vamos falar assim, né? Não é pessoal totalmente, mas acaba sendo a assessoria, principalmente comigo, acaba sendo, né? Porque eu não é o meu jeitão de ser, então às vezes eu não consigo distanciar para o impessoal, né? Como você também Esse não. é um perfil maravilhoso nosso, mas a grande maioria não tem esse Não perfil. tem, né? É a questão de ser mais um cliente, de ser mais um projeto. Então, o processo de Aí que a coach gente se passa... diferencia. Aí que a gente se Tcharam! diferencia, é justamente isso. E aí, quando passa por esse passo da empatia, a gente tem mais um passo, que é uma perguntinha que eu sempre faço. Qual é o Aham. nível de comprometimento que você tem com a sua vida? Hum. Né? Porque muita gente chega e fala assim, Angélica, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei como fazer. E aí eu pergunto, qual é o nível de comprometimento que você tem com você, com a sua vida, com a sua empresa? Também é uma frase que eu faço para gestores. Por quê? Porque se a pessoa fala para mim e eu falo, ó, me fala de 0 a 10, e a pessoa me fala 4, me fala 5, é um processo que não adianta a gente começar agora. Por quê? Porque nós não vamos, eu não sou, não é um processo de psicologia, né? Tá. Não é um processo de mentoria, não é um processo de consultoria. É um É aí que processo, diferencia. é aí que diferencia. É um processo que quem vai ter que gerar resultado é o coach, o cliente. Não sou eu, Angélica. É diferente Claro, de uma claro. consultoria, de uma mentoria, que muitas vezes nós que vamos gerar resultados, gerar dados, gerar ações para serem executadas, e muitas vezes nós também executamos, né? Dependendo da expertise, muitas vezes nós mesmos executamos aquilo para aquela empresa, né? No processo de coach, não. A pessoa, a partir do momento em que ela determina uma ação junto comigo, ela que vai ter que executar. Se ela Então, aí, se o comprometimento dela é tem que 100%. tem que estar ali no mínimo no 70, 80, para que eu leve isso para o 80, para o 100%, entendeu? Por quê? E você acha que a gente já pode fazer essa pergunta hoje para o pessoal? Como é que tá? Como é que eles estão no momento de vida? Qual é o comprometimento deles? Nós temos aqui, ó, 11 pessoas deliciosas assistindo. Elza, seja bem-vinda. Todo mundo seja super, super, super bem-vindo. Será que a gente pode fazer essa Pode, a gente pergunta, pode fazer essa Amanda? pergunta sim, com certeza. Então, vamos fazer. Como está o seu comprometimento de vida, né? Como está o seu comprometimento de vida com o seu objetivo hoje? É isso, né, Jay? Isso, porque quando Vão a gente escrevendo pra gente aqui. quando a gente parte para esse princípio do objetivo de vida, do seu comprometimento de vida, vem a outra questão do processo de coach que é muito importante, o entendimento. Diga.
Muitas vezes, eu tenho a resposta. Muitas vezes, o meu coach gera um questionamento, levanta alguma questão que eu, pela minha experiência de vida, pela minha experiência profissional, dependendo da área da questão que ele tem, a dúvida é a minha área de atuação, e de imediato eu não vou gerar essa resposta para ele. Por quê? Porque o outro processo do coach é a autorresponsabilização. Sim. Que também é uma questão nossa cultural de não se responsabilizar por algumas coisas, por alguns atos. Exatamente, perfeito. E aí, perfeito. Onde entra essa autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é quando nós somos condicionados, ensinados a ter autorresponsabilidade em alguns ambientes. Ambiente profissional, ambiente de estudo, né? O ambiente quanto filho, né? Mas nós não somos educados e condicionados, lógico que isso vem mudando muito, graças a Deus, né? Eu estou falando de uma questão muito enraizada que está num processo de modificação, né? Todo mundo vem modificando até porque vem entendendo melhor muita coisa sobre a vida, né? E aí, esse processo de autorresponsabilidade é um processo que a partir do momento que a gente tem ele, a gente toma pé da nossa vida. A gente segura as decisões e as nossas ações em nossas mãos. Né? Lembra aquilo que eu falei? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim? Eu estou dizendo que o que acontecer, aconteceu. E tomar essas rédeas da vida... um fatalismo na sua vida, né? Um fatalismo na sua vida. Isso. O tomar rédeas das suas atitudes, dos seus atos, significa o quê? Vou dar um exemplo. Eu, Angélica, né? Eu gosto muito de pintar o cabelo, de mudar o cabelo e etc. Né? Em breve, quando acabar a pandemia, a gente volta tudo de novo. E aí... se eu sou uma pessoa que acarreto as minhas decisões ao outro, seja ele quem for, eu vou fazer o quê? Tuca, eu já tenho uma preconcepção, tá, Tuca? Eu já fiz algumas pesquisas, eu já sei o que eu quero. Eu olhei numa revista, eu falei, nossa, eu quero botar esse cabelo, eu quero pintar desse cabelo, eu quero pintar o meu cabelo de rosa. Só que aí a gente tem essa questão de autoafirmação na resposta do outro e de autorresponsabilidade na resposta do outro. O que eu faço? Jogar tudo Tuca, pra lá. já jogo. Tuca, tô querendo pintar o meu cabelo. Eu pensei em rosa ou em azul. O que você acha? Eu gosto mais do azul. Você ia ficar linda de azul. Linda. Lembra que eu já tinha uma preconcepção, tava doida para pintar rosa? De rosa. Aí eu vou falar do lado do indivíduo que joga a responsabilidade pro outro. Aí eu vou e pinto o meu cabelo de azul. Chego numa roda e as pessoas falam, nossa, não ficou legal, nossa, rosa ia ficar melhor. O que eu vou fazer? Qual é a minha atitude? Gente, eu segui a ideia da Tuca. Eu pedi a opinião dela, eu até sabia que tinha que ser rosa, mas assim, eu fui ouvir a Tuca e eu pintei o cabelo de azul. Então, esse é um momento em que eu transfiro a responsabilidade da minha vida, do meu cabelo, do meu visual, da minha estética para uma outra pessoa. Aí, eu pintei o cabelo de azul. Já vou mostrar o caso contrário de uma pessoa que tem essa concepção de autorresponsabilidade dos seus atos, atitudes e ações e desejos. Aí a pessoa pega e vira e fala, nossa, Angélica, não gostei, esse azul ficou péssimo, parará, parará. Gente, eu decidi. Agora eu vou ter que esperar. Se eu não gostei também, eu decidi. Agora eu vou ter que esperar crescer e vou cortar. Se eu gostei, gente, eu decidi, eu tô amando. Obrigada pela opinião de vocês, mas assim, eu adorei o meu cabelo. Então, por mais que eu tenha partido de uma decisão, de uma opinião, de uma terceira, segunda pessoa, a responsabilidade de modificação e daquela atitude é minha. Sempre nossa. Sempre. Então, a gente, na grande maioria das vezes, a nossa bengala negativa, né? Infelizmente. Porque se fosse uma bengala positiva quando uma coisa boa acontece, a gente dá os créditos a quem deve dar,
ótimo. Mas não é, culturalmente, nós não somos ensinados, e o nosso sistema que tem que se modificar não é ensinado a isso, né? Quando a gente fala muito de líder e chefe, a gente entra nessa questão, né? O chefe, ele não vai segurar no peito dele o compromisso, a responsabilidade que a decisão final era dele. Ele vai jogar para a equipe, o líder não. Ele vai segurar aquilo e falar, olha, é uma decisão que eu tomei com a minha equipe e a responsabilidade, quem é o gestor desse projeto sou eu. Então, quem é o gestor do seu projeto de vida? Quem é o gestor da sua vida? Então, essa autorresponsabilidade, Tuca, é primordial. Perfeito. E olha só, agora hoje é que eu vou ler, tá? Vai, então tá bom, não vou nem olhar. Ó, porque as lives eu fico assim. Eu consegui. Olha as duas loucas aqui, tá, gente? A nossa aula é assim também, tá? Se vocês quiserem saber. Outro ponto do coach, celebrar. É assim celebrar. Processo de coach, o que a gente mais fala é celebre os mínimos detalhes de conquista. É isso, com certeza. Olha só, a Zizi falou assim, acredito que estou 90% focada, porém outros objetivos acabam se sobrepondo em algum momento e tenho que deixar o objetivo maior de lado. Aí é a hora que a gente tem que... mais na frente a gente vai conversar mais sobre isso, tá, Zizi? É a hora que a gente cria muito uma balança de entendimento, né, desses objetivos secundários. Porque às vezes a gente acredita, tem esse pensamento que a gente está se desvinculando do nosso objetivo, mas ele pode ser um braço desse objetivo, ele pode ser um item desse objetivo. Então é importante a gente entender isso, saber se ele é um braço para o alcance desse objetivo, e aí numa próxima live a gente conversa sobre objetivo, ou a gente precisa entender se a gente está literalmente colocando pesos e medidas distintas para os nossos objetivos e fazendo com que o objetivo principal demore muito mais a ser executado. Né? E fazer esse entendimento. Quando a gente fala de objetivo, gente, a gente pode ter vários objetivos. Sim. Na realidade, a gente tem que ter vários objetivos nas áreas da nossa vida. Esse é o ideal. E aí é onde a gente tem que fazer esse equilíbrio, botar prazos, metas, né? Então, é muito importante a gente ter esses entendimentos, tá? Você quer ler mais duas aí? Opa! A gente ir para a roda da vida? A Sirlene falou assim, dá para ler todas elas que elas são agora mais ou menos comentários. A Sirlene falou, sou professora de língua portuguesa, atualmente aposentada, e o propósito da Sirlene é retomar a sala de aula no próximo ano. Lindo, a gente ama Sirlene. Isso. Fé, então fé e força que a gente precisa, gente boa lá, né? Cada vez mais. Esse é o momento de preparação desse terreno para ela, né? Já que ela tem um prazo que é um pouco, né? Vamos dizer, ela tem 6 meses ainda para isso. Então, isso é maravilhoso, porque ela pode definir quais são esses objetivos, qual o prazo de encontrar. Quando eu falo que o processo de coach, ele é um processo de 3 meses, e por que muita gente aderiu e muita gente vem fazendo, por quê? Porque em 3 meses a gente consegue pegar um objetivo e definir quais são os passos deles, quais são os próximos passos que a gente tem que dar, né? O coach também nos mostra que a gente não precisa ter todas as competências para executar uma coisa, mas a gente precisa ter alguém que tenha aquela competência junto da gente. Então também nos ensina muito isso, a angariar essas pessoas para o nosso objetivo. E muitas vezes não é uma questão de competência para executar algo, mas é uma questão de competência, exemplo, eu preciso que o meu marido compre o meu projeto de voltar à sala de aula. Né? Eu preciso que os meus filhos comprem o meu projeto de voltar à sala de aula. Por quê? Porque eu vou ficar mais tempo fora, porque eu vou gerar outros objetivos. Então, nesses 3 meses... Olha que dica! Porque nesses 3 meses a gente faz essa construção, né? E esse processo de não ser... Alguém chega e fala assim, amanhã a gente vai conseguir. Não, querido. A gente tem um prazo, a gente tem que seguir esse prazo justamente para ser uma construção consolidada, né? Com certeza, a roda da vida que eu vou entrar com vocês agora
aonde a gente precisa tirar a modinha das coisas, né? Aonde a gente precisa tirar a modinha. Para você ser coach, life coach, como a gente está falando de vida, você não precisa ter uma formação específica. Exemplo, eu sou comunicadora, eu sou gestora de projeto, né? Eu sou professora. Por quê? Porque o especialista daquela área ali, da sua vida, é você. Então, você é o meu mecanismo de estudo, você é o meu mecanismo de entender o que a gente pode fazer melhor para melhorar e chegar no seu objetivo. Sim. Quando a gente fala de empresa, é diferente, né? A empresa, eu não sou... aí eu já entro com a minha questão profissional. Aí a minha questão profissional é muito importante. Por isso que a gente não vê tantos life coaches, né? E quando você vê um life coach, ele tem uma tendência empresarial. Porque tem que ter essa conexão de formação, né? Por que eu faço muito life coach de gestão empresarial, de empreendedorismo, de marketing, né? De negócio? Porque eu tenho essa formação de base, porque aí a gente entra em outras ferramentas. Você consegue oscilar nos dois. Você consegue entrar em um e outro. E aí, o processo de formação para se tornar um coach não são em 3 dias, tá, gente? Isso é uma imersão. Claro que não, gente. 3 dias é uma imersão pessoal. Você aprende as ferramentas. Por quê? Porque o que eu me apaixonei, dentre todas essas coisas que toda hora eu falo que eu me apaixonei, né? Mas essa é a realidade. O que eu me apaixonei no processo de coach é que, exemplo, eu posso ser sua coach, Tuca, a sua vida inteira. Mas eu vou ser, por isso que diferencia de psicologia, até mesmo da mentoria e da consultoria. Eu vou ser a sua coach, eu posso ser a sua coach a vida inteira. Porque você sempre vai ter um objetivo novo para mim trabalhar. E cada caso vai ser um caso, vai ser uma estratégia, vai ser uma ferramenta, vai ser... O que isso significa? Significa que cada ferramenta que eu executo com o meu cliente, com o meu coach, eu quero que ele aprenda, porque eu quero que ele leve isso para a vida dele. Então, exemplo, se ele faz um processo de coach hoje comigo, e 3 meses, e aí daqui 3 meses ele tem um novo objetivo, e eu ensinei ele muita coisa, se ele quiser continuar um processo comigo, né, para um novo objetivo, muita coisa ele já sabe e ele já tá dando start. Eu tenho coaches que, assim, eu faço consultorias com eles de coach. Eu não faço mais o processo inteiro. Por quê? Justamente porque eles aprenderam. As ferramentas eles têm. As ferramentas eles têm, repetem, né? se repetem, e eu ensinei para eles esse processo. Então, é uma coisa que, assim, nós que somos professoras, é muito importante as pessoas aprenderem e caminharem. Então, exemplo, se eu vou um processo de coach que dura 3 meses, você não vai fazer um processo de coach para comprar uma televisão, para mudar a mobília da sua sala. Mas você tem várias ferramentas ali dentro do processo de coach que você vai poder utilizar porque você decidiu trocar a mobília da sua sala. E se você utilizar, você vai ser mais efetivo, você vai economizar dinheiro, você vai economizar no seu estresse dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, o processo de coach é isso. E serve para o macro. Para o macro. É isso. Perfeito. Então, por isso que eu fiz essa introdução de explicação breve. O coach é muito mais, eu fico lives e lives explicando o processo. Mas é para vocês entenderem por que eu sempre vou falar e sempre vou trazer para vocês uma ferramenta, né? Porque é isso. Eu quero muito que vocês me contratem a Tuca. Porém, a gente quer que vocês aprendam, a gente quer que vocês entendam por que isso está acontecendo, antes de tudo. Por que está fazendo isso? Por que isso é tão importante, né? E aí a gente entra na roda da vida, tá? Que é um dos... eu faço a roda da vida... Eu faço a roda da vida geralmente na segunda, no máximo na terceira sessão, tá? As nossas sessões, elas duram de 1h30 a 2 horas, né? Para ter esse entendimento, para ter esse diálogo, né? Eu trato de como foi a sessão anterior, então a gente sempre tá ali avaliando o crescimento. Se não houve crescimento, por que não houve? Isso foi positivo, isso foi negativo?
Porque no coach a gente trata justamente dessa forma. Foi positivo? Foi negativo? Como que a gente pode minimizar o que foi negativo e transformar ele para positivo? A gente não trata como certo, como errado, como ruim, né? A gente trata como algo que aconteceu e como é que a gente vai enxergar isso e como que a gente vai trazer isso para o que a gente quer, como que a gente vai trazer isso para o positivo que a gente quer. Então, sempre um ele trata esse processo de equilíbrio. desenvolvimento. Não E é o equilíbrio. lado ruim, não é o Não lado é o bom, lado é o ruim. equilíbrio. É. É o processo em desenvolvimento. Bacana. E aí, a roda da vida, a gente fala justamente disso, desse equilíbrio. Nesse século que a gente está, nesse nosso século XX, né, nesses últimos anos, a gente viu muito, exemplo, executivos de alta performance, com muita coisa, né, que a gente vê de fora, né? A grama do vizinho não é sempre mais verde? Sempre a gente está vendo de fora e pensa assim, né, nossa, comadre? esse alto executivo, essa alta executiva, aí você recebe uma notícia, largou tudo, foi pro Tibete, largou tudo, foi pro meio do mato, largou tudo e casou e não quer saber de mais nada. Entendeu? Ou então aquela pessoa que tinha uma família muito consolidada, a gente vê isso muito com mulher, né? Porque vem dessa nossa questão cultural. Agora ela largou tudo, filho, já tá grande e ela vai cuidar da vida profissional dela. O que é isso? É esse equilíbrio da nossa vida. Que nós fomos educados que se você eu sou um exemplo vivo disso e você, né? Eu fui casada durante 18 anos e eu era um alien. Eu era um alien dentro da produção. Por ser casada, por ter... Isso é papo para outra live inteira. Por ser casada, por ter 3 filhos e ser professora, ser gestora cultural e etc, etc. Por quê? Porque nós fomos educados e criados que você quer ser mãe, você não pode ser profissional. Exato. Você quer ser profissional? O seu objetivo de vida como profissional para você ser mãe. Ou você quer ser profissional? Você não vai ser mãe. Entendeu? Você é uma mulher muito independente, você não vai casar nunca. Então, são essas crenças limitantes que foram colocadas lá na nossa criação que nos acarretam outras coisas. Então, o coach é um processo que visa o equilíbrio da sua vida como um todo. Como um todo. Sua vida profissional, pessoal, saúde, amigos, todo esse seu processo. Por quê? Porque esse equilíbrio é que nos traz a sensação de prazer, a sensação de felicidade. E a falta desse equilíbrio é o que faz com que as pessoas geralmente abandonem projetos de uma vida inteira, como esses altos executivos. Por quê? Porque eles limaram de ter família, eles limaram de ter filho, porque culturalmente disseram para ele que eles não podiam ter tudo. E isso é que é errado. A gente pode ter tudo. Sabe uma coisa legal, amiga? A gente poderia falar numa próxima live sobre isso. Sobre crenças limitantes, entendeu? Sobre coisas que a gente... A Ellen pode até falar também assim dos autoprotetores, que outra corrente chama de autossabotadores. A gente podia vir com um papo desse aqui, porque as pessoas estão cada vez mais, né? Curtindo aqui, estão vendo que a gente está indo num crescendo, né? Isso, e num crescente de explicação, né? Do que são essas áreas. De conteúdo e de explicação. As pessoas verificaram como é que é o home office, depois a gente trabalhou inteligência emocional, ficou com gerenciamento de emoções, né? Tem gente aqui falando que o trabalho agora deles, ele está com foco na gestão pessoal. Muito legal, André, muito legal, entendeu? Gente falando aqui, que nem a Sil, né? Que é uma educadora também, que está falando que ela é assim, maravilhosa, uma mulher maravilhosa, ativista também, amiga, e que também está centrada, entendeu? Na mudança da coisa, né? Na mudança do mundo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente está vendo aqui, pessoas que estão focadas. Vai para a roda, comadre. Isso é maravilhoso. E aí, a roda da vida, gente, ela literalmente é uma roda, tá? O que eu mandei para vocês lá, tá? O que é esse gráficozinho, porque ele gera um fácil entendimento. Como eu falei, a gente tem 2 horas de sessão, então as ferramentas são ferramentas que são de fácil entendimento, fácil explicação e execução. Então a roda da vida, ela vem justamente no formato de roda,
Por quê? Porque quando a gente preenche ela, a gente consegue ter o entendimento e a leitura de aonde está aquele processo. E aí eu vou ler aqui para vocês, né, nos nossos pilares de vida que a gente fala, né? Certo, que são os principais. A roda da vida, depois que a gente trata os pilares, a gente pode gerar rodas para esses pilares. Ela é um processo bem legal, porque a gente pode ir desmembrando ele. Nós também fazemos isso como a roda, a gente também faz isso na questão empresarial, que é a roda do negócio. A gente consegue usar essa ferramenta em todas as áreas, tanto de vida quanto profissional, tá? Perfeito. E aí, para vocês entenderem o que tem nela, né? Como que a gente entende que área que a gente precisa focar mais nesse momento, porque a vida é isso, a vida é feita de momentos, a vida é feita de situação. Então, assim, a roda da vida que eu fiz lá quando eu fiz o curso há 7 anos, em média, 2, 3 vezes por ano eu faço uma roda da vida. Né? Por quê? Certo. Porque depende do momento em que nós estamos vivendo, depende da situação que nós estamos vivendo. Então, isso é muito importante, esse entendimento quanto a essa ferramenta. Essa ferramenta é mutável. Quando a gente estiver no meio... Pode. Agora na pandemia, então... Ela é uma. Uhum. Tá? Quando acabar, ela é outra. Por isso, porque quando a gente olha... Né, galera? Porque quando a gente olha ali qual a área que a gente precisa focar mais, né? E nesse momento, se a gente gera as ações para esse foco, para essa mudança, quando chegar no fim da pandemia, você tem uma outra visão. Opa, agora, se eu cuidei exemplo, eu tenho espiritualidade. Tá? A espiritualidade, a gente entra em todo esse campo de fé, de conceitos religiosos, de conceitos não religiosos, tá? A gente entra mesmo nesse campo não palpável, né? A gente entra nesse campo não palpável que cada um tem ali as suas convicções. Exemplo, eu sou uma mulher que a espiritualidade é uma coisa que sempre tem que estar ali 80%, 90%. Isso influencia muito na minha vida. Então, a gente começa a ter esses entendimentos, né? A gente tem saúde e disposição. A nossa saúde física, a nossa disposição. Porque se eu não tenho saúde física, disposição e saúde mental, como que eu vou executar uma ação? Como que eu vou ajudar o próximo na pandemia? Como que eu vou ajudar a minha família, a minha filha, me ajudar? Né? Então entra em todo esse campo. Aí a gente tem um campo, esse que eu tô falando para vocês, eu vou falar para você, ele é dividido em pessoal, profissional, relacionamentos e qualidade de vida, tá? Isso tá lá na rodinha que eu botei o link para vocês. Então, aqui no só avisar, pessoal que está chegando agora, tem um link lá na nossa bio. Vocês estão recebendo a orientação aqui hoje da Angélica. Depois vocês podem baixar o link e fazer com calma, né? Isso, tá com aqui, certeza. Ó, ela mandou aqui de novo. Depois Isso, baixa o link. que tem essa roda da vida sem tá com esse preenchimento, tá? Isso, ouve a orientação agora e depois faz com calma, que a gente vai estar aqui para papear também. Pode mandar direct. Inbox, pode mandar direct que a gente vai estar aqui para papear direto. E aí, na área pessoal, a gente tem saúde e disposição, né? Inteligência emocional. A gente tem o desenvolvimento intelectual. Como que está o nosso desenvolvimento intelectual, né? Como que a gente está trabalhando esse desenvolvimento, porque no coach é muito claro pra gente, nosso cérebro precisa ser exercitado, nós precisamos conhecer coisas novas, nós precisamos fazer coisa nova, né? Para que ele se mantenha jovem, para que ele se mantenha ativo, né, como o seu corpo. Então não adianta nada eu cuidar da minha saúde física, me exercitar, exames em dia, coração em dia, tudo em dia, se eu não tenho esse trabalho, se eu não faço realmente ali a minha musculação cerebral, que é o estudo, que é o intelectual, tá, gente? Com certeza, com certeza. Aí a gente tem equilíbrio emocional, em como que ele tá nesse momento, né? Como que ele está transitando, e a gente tem a questão de realização e propósitos, né?
Nós somos indivíduos que a gente precisa realizar e a gente precisa ter propósito. Qual é o meu propósito no dia de amanhã? O que eu quero fazer amanhã? Né? O que eu quero fazer daqui 1 mês, 2 meses? Por isso que quando a gente fala de o maravilhoso e dessa questão do equilíbrio da vida pessoal, profissional, familiar, de relacionamentos, é a gente entender que às vezes a gente, lá dentro da nossa empresa, a gente entende tanto de realização e propósito, de meta, e a gente não enxerga que a gente tem que ter isso na nossa vida, né? Então, sim, isso é muito importante. Engraçado, aí a gente só leva para o lado profissional, né? Só leva para o lado corporativo a coisa, porque né? a gente foi condicionado a isso, né? Para o lado pessoal, né? A gente só foi condicionado a isso, né? E aí a gente vem para o lado profissional, que é essa questão de realização e propósitos, recursos financeiros, né? A gente vive num país, num mundo capitalista, então os recursos financeiros, esse sempre está oscilando, que é uma beleza, vai, volta, vai. Sempre, gente, né? Não tem... E aí a gente também começa a entender quando que ele é prioridade, Tuca, né? Porque às vezes a gente acha que ele sempre tem que estar em 100%. Não, se ele está em 70% e as coisas estão acontecendo, está acontecendo justamente um equilíbrio, né, nessa roda, tá todo mundo aqui, tipo lá no 70, 80, né? Porque essa questão do 100% é cada dia um dia, mas quando a gente olha a nossa roda da vida e ela tá ali, ou ela tá em 60, ou ela tá em 70, 80 ali, e a gente vê isso, a gente começa a identificar que muitas vezes essa busca pelo recurso financeiro, ela não é o que é primordial, né, no nosso dia a dia. Contribuição social, né? No processo de coach a gente precisa... A gente tem esse processo de explicação. Ah, Angélica, por que contribuição social? Qual é? A gente está aqui para ter legados, a gente está aqui para deixar algo, para ser um ancestral de alguém, para deixar um legado para alguém, para a nossa sociedade. Então, a questão da contribuição social, a gente... muitas vezes não tem essa visão direta para ela, mas ela é primordial para o nosso equilíbrio quanto indivíduo, porque uma hora isso vai pesar. O que eu fiz, o que eu estou deixando, né? E isso é importantíssimo. Maior, né? Qual é o seu propósito maior? Aí a gente vem para a questão dos relacionamentos, né? Por isso que a gente vê muito coach de relacionamento, coach disso. Por quê? Porque é uma área muito importante da nossa vida e que algumas pessoas deixam isso por muito tempo de lado, esquecido e achando que isso não vai pesar. E vai pesar. Nós somos indivíduos que vivemos em comunidade, que fomos criados por algo maior para viver em comunidade, né? Então, a gente precisa, sim, cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais, porque em todo lugar a gente está se relacionando com alguém, né? Profissional, pessoal, familiar, né? Afetivo. E aí a gente tem a questão família, pilar família, tá? O pilar relacionamentos amorosos, né? Que a gente precisa entender em que momento da vida a gente está, se a gente está nessa busca, se a gente não está... o quanto isso é importante pra gente, né? A vida social, né? Que vida social é essa? Se divertir, conhecer pessoas, viajar, né? Estar nesse convívio, né? De vida social. Porque muitas vezes a gente fica ou só na vida social pessoal, né? Festa, família, isso. Ou a gente só fica na vida social profissional. Porque, essa semana... Mais uma vez, eu tô ali, eu tenho, você vai em tanto, eu brinco muito isso, nós duas principalmente, né, Tuca? A gente trabalha com evento, mas é a nossa profissão. Então, a Angélica e a Tuca que vocês veem fazendo um show, fazendo, né, uma peça de teatro, é uma coisa. A Angélica que vocês vão ver lá dançando no evento da Tuca e a Tuca dançando no evento da Angélica, é uma outra relação. É outra coisa. É uma outra relação. Sim, né? sim. Então, isso é muito importante. E aí a gente também tem a questão, já entrando na qualidade de vida, a questão de criatividade, hobbies e diversões, né? Porque
algumas pessoas não conseguem nem identificar qual é o seu hobby, qual é, o que te gera essa diversão, essa felicidade, essa alegria, sem ter que ser medida, né? Sem ter que ser mensurada. Né? E a criatividade, para nós profissionais de coach, é algo primordial, porque é o que nos move, acende a lâmpadazinha para esse querer, né? Para esse poder. Eu acho que assim, qualquer profissional, né, de desenvolvimento humano, todos, e da ciência do comportamento, né, tanto na linha de coach, aí eu falo pela minha, né, que é mentoria e assessoria, a criatividade é a base, né, o que distingue nós, né, seres humanos. Então, você falou de uma maneira linda, 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 linda. E aí a gente vem com plenitude e felicidade, que é um entendimento que a gente precisa entender ali, o que nos faz feliz, o que nos deixa pleno, isso é muito legal. Então é muito importante vocês entenderem que em cada casinha a gente gera vários questionamentos de autoconhecimento, vários questionamentos de se entender e de levantar. Nossa, isso me deixa muito feliz, nossa, isso. Então é a hora que a gente tá se conhecendo justamente para esse objetivo mais lá na frente que a gente vai definir. Ele tá muito bem estruturado dentro de todas as áreas da nossa vida, tá, gente? E aí a última que eu falei como sendo a primeira lá, que é a espiritualidade. Então, quando vocês abrirem essa roda da vida, a gente tem 9 minutos aí para mim passar isso para vocês, passa muito rápido. Eu tenho uma surpresa ainda para falar. Então, bora, vou falar. Aí, lá, eu coloquei para vocês que vocês podem colocar caixinhas, né? Fazer risquinhos, tipo de 0 a 10, porque aí vocês vão pintando para vocês irem entendendo em que pé tá essa caixinha, né? Qual o seu nível de satisfação? Se ela tá em 50%, ela tá no 5%, se ela tá em 70%, ela tá no 7%. E entender como que tá esse equilíbrio da sua vida, né? Onde ela tá oscilando muito, exemplo, tem hora que a gente vê que tem muitas áreas oscilando, e aí é a hora que a gente vai vir para outros questionamentos, tá? Que tá aí na roda da vida de vocês, que vai ser qual dessas áreas você coloca, se você colocar um pouquinho mais de foco, ela vai impactar em todas as outras. Então, às vezes a sua área financeira, ela tá lá embaixo, mas a sua área emocional também tá lá embaixo e a sua qualidade de vida. E dentro desses questionamentos, você entende que se você não mexer na sua área emocional e de qualidade de vida, não vai adiantar nada você mexer primeiro na sua área financeira, porque você não vai gerar resultados para essa sua área financeira. Você não vai achar o motivo. Você não vai achar o motivo. Então, todos esses questionamentos nos levam a essa construção. E é onde a gente entende em que pé está a nossa vida. E aí é o que eu digo para a gente poder deixar a gente falar já de outras questões por causa do nosso tempo. O nosso direct, ele tá aberto para vocês enviarem para a gente questionamentos, enviarem perguntas, né? Eu e a Tuca, nós estamos gerando as nossas consultorias profissionais, nossos coaches. Nesse momento de pandemia, nós continuamos na ativa online, então a gente está mega à disposição de todos vocês, né? Tanto para um processo curto quanto para um processo longo. E com relação às nossas lives, é isso. Hoje eu trouxe para vocês e mostrei para vocês que existem ferramentas, que existe uma ferramenta que a gente consegue identificar em que pé está o equilíbrio da nossa vida. Eu preciso aí de 1 hora para fazer a roda da vida com vocês. 1h30, 2 horas. Como a gente não tem esse tempo que a gente precisa falar muitas coisas, o nosso direct ele tá aberto, tanto do Corporativo em Cena, quanto da Tuca, quanto da Angélica de Ano Coach, tá? Muita gente tem o meu perfil pessoal, mas é porque eu faço muito bem essa definição do perfil pessoal e profissional, né? Porque tem coisas que são muito pessoais que as pessoas não querem saber. Então pode me procurar lá no meu perfil profissional, que é o Angélica de Ano Coach, ou no Grupo Mandala, que com o maior prazer eu dou explicações maiores sobre a roda da vida. Mas eu queria que vocês já visualizassem e já começassem a entender que nós temos ferramentas que nós conseguimos entender em que momento nós estamos, em que área nós precisamos dar mais ênfase neste momento para trazer ela para um equilíbrio e daqui 2, 3 meses já está cuidando de outra área e já está cuidando, esse é o processo
de uma Que roda. maravilha. É a roda da vida, ela E está olha sempre só, em a gente mutação. vai deixar no link rapidinho, a gente vai Isso. deixar no link durante uns 2 ou 3 dias, tá? Lá na bio, para vocês baixarem, tá bom? E assim, daqui 2 ou 3 dias aí a gente dá uma tiradinha, porque de repente é outro material, ou o link do YouTube. Galera, quem não segue a gente ainda no YouTube, por favor, siga, porque daqui a pouquinho a gente já vai conseguir fazer as lives por lá e trazer Vai mais ser bem mais convidados. tempo. Vai ser uma delícia. E vou falar da nossa surpresa aqui agora, olha só. Na próxima live, rapidão, pegou de surpresa na próxima também. live nós vamos ter sorteio de uma consultoria com cada uma de nós, 1 hora de consultoria. Venham para a live, assistam até o final, que a gente vai sortear e a pessoa vai ganhar 2 consultorias, uma comigo, outra com a Angélica. É isso. E aí, gente, nós temos aqui ainda um tempinho. É muito importante esse entendimento, igual vocês colocaram lá. Só o fato de vocês estarem às 18h55 assistindo uma live sobre processo de coach, sobre comunicação, sobre emocional, aí vocês já têm índices concretos do nível de comprometimento que vocês têm com a vida de vocês. E isso é muito importante. Quem tem que ter comprometimento com a vida de vocês, com a empresa de vocês, são vocês. A questão empresarial, quando a gente fala o dono do boi é que engorda ele, não é brincadeira. Tá? Se o gestor da área, se o líder da área, se o chefe da área, ele não tem a concepção de que ele é o responsável por aquele processo, por aquela equipe, não vai acontecer. Então é a mesma questão que a gente vive na nossa vida pessoal, gente. Se o nosso comprometimento com os nossos objetivos, com a nossa vida, com o nosso bem-estar, ele não está em um nível satisfatório, como que outra pessoa vai se comprometer com a gente? Como que outra pessoa vai ter muito mais engajamento para gerar uma ação para a nossa qualidade de vida? Então vamos pensar nisso, porque isso é muito importante. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós estamos no PV, nós estamos no direct à disposição de todos vocês. Vindo aí com certeza um curso incrível que na próxima aula a gente vai falar bastante sobre ele, né, Tuca? Bora falar. Muita surpresa vindo, a gente está trabalhando demais. Um beijo. Amo vocês. Tuquinha, quero agradecer a Etiniza Design, que tá quase toda semana mandando um colar novo para me usar nas nossas lives. E a Diana Artizen Roupas, que mandou essa roupa hoje para mim, para eu poder usar na nossa live. Então, muito obrigada. Obrigada, Daniel África, pelo nosso app, que a gente tem muitas conquistas aí. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijo, gente. Passem bem. Tchau, tchau. Tchau.